E só um sector, só estou aqui porque vou para ali. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Travessa por nos receber mais uma vez, também com esta coleção. Os melhores deles todos, um nome que a Clara Roland e o Abel Barros Batista deram à coleção que coordenam, de literatura brasileira. Este é o 8º livro, nós começámos esta coleção em 2022, é o segundo Machado. Já publicámos alguns autores que não estavam disponíveis, a ideia não é este o caso, mas tanto o Ruben Braga como os contos de Drummond ou mesmo os contos da Lígia Fagundes Teles não estavam disponíveis em Portugal. Estes livros têm uma característica que eu acho que os enriquece muito. Aliás, tenho vários amigos brasileiros que me dizem isso, que é a conversa final. Todos os livros têm uma conversa, em vez de um pós-fácio ou de um prefácio a situar o livro, tem uma conversa entre o Abel e a Clara normalmente, não sempre, mas que enriquece muito a leitura. Eu ia processar a coleção, enquanto editora, só posso dizer que a coleção não tem fim à vista. Já estou animada. Ainda temos muitos livros para publicar. E de facto é um grande orgulho estar a publicar esta coleção, agora passado quase 3 anos de termos iniciado, principalmente porque o breve curso de literatura que o Abel Barros Batista fez há uns 30 anos, não, 20 anos para a Cotovia, que foi de facto uma obra muito importante, porque nos deu a conhecer uma série de autores e nós não tínhamos estes livros disponíveis aqui em Portugal. Entretanto, a Cotovia faliu e, portanto, acho que é uma forma, é outra vida, é outra coisa que o Abel está a fazer, mas é verdade. Isto está a dar continuidade. E, portanto, eu vou passar a palavra, passo primeiro a ti, Clara, a professora Clara Roland, e depois vou para ali para eles ficarem aqui os dois a conversar sobre o Quincas Borba. Obrigada. Alô? Não tem uma luzinha, não? Mas está. Funciona assim. Mas também... Mas não, okay. Ouvindo, sim. Porque ele está com ar de não estar a funcionar, mas vamos estar. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço muitíssimo a Travessa podermos estar aqui outra vez, porque, pelo que a Bárbara disse, podem já adivinhar que há várias razões para fazer esta coleção. As mais oficiais e legítimas são, obviamente, dar a ler estes autores maravilhosos e divulgar e trabalhar em prol da divulgação da literatura brasileira em Portugal, etc. Mas a razão que, na verdade, nos dá mais, ou uma das razões, depois pode ou não concordar, mas que nos anima mais no trabalho desta coleção, tem sido, e foi um acaso termos escolhido essa fórmula, o de escolhermos lançar estes livros e apresentar estes livros e incluir nos livros um gesto de leitura em diálogo e em conversa, que podemos ser nós ou outras pessoas, mas incluir no livro um gesto, inscrever no livro um gesto de leitura e um trabalho de leitura que acaba por ser incomum pelo formato, porque estamos muito habituados a introduções, pós-fácios, mas um diálogo que constrói uma leitura a partir do trabalho de edição do texto e da leitura que fazemos para preparar o texto é uma coisa mais rara, pelo menos para nós foi uma coisa mais rara, e tem sido muito especial, simplesmente porque guarda o prazer de anos e anos de conversas sobre estas coisas, o prazer de traduzir o trabalho de edição, que às vezes é um trabalho de revisão, de fixação de texto, amoroso, não é? De relação, de luta material com o texto, convertê-lo num exercício de leitura, mas num exercício de leitura que, e falo por mim, tem sido sempre muito surpreendente, porque ao fazer isto em diálogo
nunca chegamos onde pensávamos que chegávamos, e é no fundo o ponto provavelmente mais interessante para nós destas conversas, que é todos os dois já escrevemos muitas vezes sobre estes autores em contextos muito diferentes, mas aquilo que acaba por sair destas conversas é muito surpreendente, e aprendemos os dois muito, acredito, a fazer estas conversas. E digo isto agora como introdução simplesmente porque a Travessa tem feito já fizemos mais destas sessões à volta destes livros, e o facto de podermos apresentar os livros em conjunto é um bocadinho o prolongamento do prazer que nos dá conversar sobre os livros dentro dos livros, agora fora dos livros e convosco. Portanto, já é uma espécie de materialização externa do ensejo da coleção. Portanto, obrigadíssima mais uma vez à Travessa pelo acolhimento, obrigada à Bárbara pela alegria profunda que nos dá, vital, a dar-nos espaço para fazermos esta coleção, e obrigada a todos por terem vindo. Como a Bárbara dizia, este é o 8º volume da nossa coleção, portanto já vamos com uma viagem considerável. Voltámos agora ao Machado e, de facto, temos oscilado entre editar ou publicar ou tornar disponíveis livros ou autores que não estavam ou não circulavam em Portugal e que era importantíssimo divulgá-los, e como é o caso mais evidente é o provavelmente a maior conquista desta coleção, o de Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa, de que conseguimos a autorização, e foi muito difícil consegui-la, porque já tínhamos tentado, já na Cotovia se tinha tentado e não tinha sido possível, e conseguimos a autorização para publicar pela primeira vez em Portugal, 60 anos depois da sua primeira publicação, um dos maiores livros de contos da língua portuguesa, e só isso já valeu de 30 anos da nossa vida, mas e portanto esse é um dos gestos que marcam a coleção, mas depois há outros que passam pela apresentação de livros que até podem ter outras edições ou uma circulação noutra configuração, a partir de uma redescoberta crítica que nós queremos propor. Foi o caso da Lígia, que é uma antologia de contos muito selecionada e em que a escolha dos contos que compõem a antologia e depois a discussão, no caso com a Joana Matos Frias, dos contos que escolhemos é muito orientada para aquilo que nos parece ser o que de mais interessante a Lígia tem para leitores de hoje e para a contribuição da forma do conto. Portanto, é uma antologia com uma ideia, digamos assim, e portanto estamos a tentar apresentar a Lígia já a partir de uma visão renovada da Lígia, a original da Lígia, e é também o caso do Quincas Borba, de que também existem outras edições. O Machado tem sido muito editado, sobretudo desde que caiu no domínio público, mas que nos interessa precisamente porque desde o início, e o Abel insistia muito nisso, o Quincas Borba, dentro do quinteto magno do Machado, é ao mesmo tempo um dos livros menos discutidos e menos lidos e um dos mais surpreendentes, mais extravagantes e mais interessantes. E portanto a ideia era tomar o Quincas Borba como um dos melhores deles todos, no sentido em que o queríamos apresentar como um livro a redescobrir e a repensar. E portanto é nessa linha hoje que vamos conversar um bocadinho sobre o Quincas Borba, a partir do que fomos descobrindo, relendo o Quincas Borba, e pronto, e passo a palavra ao Abel então para começar. Tenho aqui. Tá bom? Funciona? Realmente não tem. Bom, boa tarde. Eu subscrevo as coisas todas que a Clara disse, mais para aqui, incluindo isto. Realmente isto tem sido um empreendimento não muito difícil, embora por vezes desgastante, mas tem sido bastante, como é que agora se diz, gratificante. Gratificante, é a palavra. Esta coleção é bastante diferente na natureza da que fizemos na Cotovia, que essa, enfim, teve uma certa importância. Uma das coisas importantes foi a revelação a um público que talvez não conhecesse do Machado de Assis. Os primeiros livros eram as Memórias Póstumas e uma antologia de contos. Ambos tiveram 5 ou 6 edições. E depois vários editores acharam que tinham que explorar o filão, e hoje há edições do Brás Cubas, aí, acho que até em cafés se encontram livros já dentro. Mas bastante. Mas aquela, de certo modo, porque o Machado de Assis é um escritor muito importante, mas em Portugal só foi conhecido como romancista a partir dos meados do século XX.
antes era conhecido como poeta e até como mau poeta, um poeta pouco interessante. Mas hoje em dia a situação alterou-se. E nós resolvemos chamar os melhores deles todos, porque, enfim, é um comparativo de superioridade, é uma coisa enfática, para ver se convencemos alguém de que realmente são os melhores deles todos e que vale a pena ler estes livros. Portanto, todos os livros têm qualquer coisa diferente. A Clara já falou da conversa final, que realmente é, como ela diz, nós não só chegámos a ideias diferentes daquelas que, enfim, diferentes das que tínhamos, não, mas não muito, talvez nada, não sei. Mas esta comparação não se pode fazer, mas ideias a que não tínhamos chegado no nosso trabalho individual, como falámos de tópicos, temas e assuntos de que ninguém fala a respeito destes autores. E nós mais ou menos conhecemos o que as pessoas gostam de dizer sobre estes autores todos, e de repente, quando acabamos aquilo, mas isto não tem nada a ver com o que os outros dizem. Pois, então ainda bem, é porque nós vivemos debaixo do... Há dias abri um livro na FNAC e dizia assim: este livro foi escrito debaixo da ideia de não sei o quê. Eu fiquei preso no debaixo. É evidente, uma pessoa qualquer, uma pessoa que tenha interesse pela língua, já não leu o que é que estava por cima. Se era o teto, se era o guarda-chuva, se era o que é. Mas fiquei escrito debaixo da ideia. Um livro escrito debaixo de uma ideia é um anglicismo. Bom, mas é sempre, estão a ver como é, vícios de professor. Mas chegamos a vários aspectos. Por exemplo, no Miguelinho desenvolvemos muito a ideia da infância, da relação do irmão com o fantasma do outro irmão, da estrutura da família como forma de opressão e de apocantação, que são coisas que eu nunca vi que tivessem sido mencionadas. E o mesmo relativamente aos primeiros livros de Drummond, o mesmo relativamente a Rubem Braga, que são geralmente autores que são elogiados. É muito bom, é superlativo, é tal. Mas em que é que consiste a grandeza destes autores, ou o que é que nós podemos aprender com isto, é raro. E, de facto, nessa nossa conversa que está posta por escrito, nós podemos comprovar uma coisa importante, que é que na escrita é preciso escrever para que as coisas ganhem forma e moldem a experiência, quer de quem escreve, quer de quem lê. Porque muitas vezes nós falamos, e depois não fica nada, que é o que acontece muitas vezes, por exemplo, com os casamentos, as pessoas falam, discutem, mas sem escrever, sem dar forma aos pensamentos e organizar as ideias, isso não dá. E a partir da conversa escrita, que é uma conversa que não tem identificação de quem fala, nós podemos ir introduzindo ou descobrindo ideias, coisas que não sabíamos que sabíamos, mas na verdade elas aparecem a partir do momento em que se escreve. Depois há aspectos que ninguém dá muita importância, mas que para nós tiveram importância. No caso deste livro, do Quincas Borba, já vamos falar assim, se tiverem paciência, de alguns dos aspectos mais substanciais, mas também é um aspecto substancial. Tivemos um problema muito difícil com a fixação do texto, mas designadamente com uma parte do texto que é a pontuação. Pouca gente acha que a pontuação é importante, a não ser aqueles professores portugueses que dizem isto é um erro, esta vírgula não devia estar aqui e tal. Mas aconteceu que os livros, as edições do Machado foram sendo mais ou menos adaptadas ou corrigidas ao longo dos tempos, e ultimamente saiu foi publicada uma edição por uma filóloga competente, mais acima, que eu agora ia dizer o nome dela, estava abaixado, que explicava que a pontuação do Machado de Assis era estranha para o leitor moderno e, portanto, resolveu atualizá-la. Enfim, foi um equívoco. O texto base inicial da nossa edição devia ser esse. Depois, quando começámos a rever, começámos a ver que aquilo não podia ser, não era um critério seguro, porque tínhamos uma edição crítica que seguia a pontuação do Machado de Assis. Então, depois saiu também uma outra edição, que é aquela que está ali, do Hélio Guimarães, que é uma caixa grande, que é um trabalho muito importante, mas ele faz a edição dos livros com base na última edição revista pelo autor, que é um critério filológico importante. Mas às vezes a edição revista pelo autor, ele também não é assim muito, como direi, muito competente. Às vezes escapam gralhas, escapam coisas, e a edição tem erros.
De modo que nós tivemos que eliminar toda a pontuação que foi atualizada e tivemos que repor a pontuação original e tivemos ainda que corrigir os erros daquela, de modo que esta fica a edição. Nós podemos garantir que é a versão realmente interessante. Agora, o problema da pontuação é um problema sério do ponto de vista da leitura, porque a pontuação, nós podemos dizer coisas, não é? Estamos aqui a dizer Ana Diniz tira a mão do queixo, por exemplo, que a Ana Diniz é ela. Isto é uma coisa que passa, etc. Mas quando se escreve isto, Ana Diniz tira a mão do queixo, pomos ponto final, pomos ponto de admiração, etc. Na escrita, a pontuação é aquilo que representa realmente a atividade da escrita. E quando um escritor usa um travessão e uma vírgula depois ou uma vírgula antes, alguma coisa há uma certa coerência no modo como se usam as vírgulas, as reticências, os travessões, o ponto e vírgula, que acho que o ponto e vírgula, não sei se algum dos presentes ainda continuam a usar pontos e vírgulas, provavelmente não. Olha, traz-me um fular, ponto e vírgula, mas quero de Valdívia. São expressões difíceis. Os jornais, por exemplo, já não usam ponto e vírgula, porque é muito difícil distinguir o ponto e vírgula que fica entre o ponto final e o ponto e a vírgula, não é? Há assim ali uma parte. Agora, se repararem, lendo esta edição e outros livros do Machado de Assis, que há sempre um critério para usar o ponto e vírgula. E há sempre geralmente tende a ter uma ideia forte na primeira parte e a seguir uma consequência, ou o contrário. Mas existe uma ligação, por vezes ténue, que o leva a usar o ponto e vírgula. Portanto, nós temos que ir percebendo que a pontuação tem uma função na maneira de comandar a nossa maneira de ler. E se a pontuação se torna estranha, melhor, porque assim as pessoas têm que tropeçar e tal. Outra coisa importante, e também não é nada que devemos também sublinhar, é que este livro tem muitas páginas, mas não é porque ele seja um livro muito grande, é porque tem muitos capítulos pequenos e a paginação foi feita começando cada capítulo na sua página, que é uma maneira muito melhor de ler. Portanto, a editora, a generosidade da editora ajuda muito nisto, porque uma coisa é ver assim 2 capítulos e passar de um para o outro, e outra coisa é ver os capítulos todos seguidos como se fosse um grande lençol. O lado gráfico da composição está associado também à ideia da pontuação, o que mostra que há qualquer coisa de permanentemente divagante na prosa do Machado de Assis que tem que ser conhecida. O que ele faz é mais ou menos meandrar, vai meandrando, etc., fazer umas divagações, e os capítulos pequenos são muito bons porque aproveita para dizer coisas que não diria se estivesse num capítulo grande, como aquela do mendigo que está na escada, que está deitado na escada de uma igreja, e olha para o céu e diz: não me has de cair em cima, e o céu diz: e nem tu has de chegar cá acima. É um capítulo assim só, mas pôr o céu a falar é uma grande audácia, mas pô-lo a responder ao mendigo, nós imaginamos um sem-abrigo a dizer: não vais cair em cima e tal, mas aquilo fica assim na página sozinho, e nós estamos a imaginar um jesuíta a olhar: mas o céu não cai em cima, mas isto é o quê? É uma parábola, é uma alegoria? E às vezes há pessoas que ficam paradas aí no princípio do livro e não vão mais, mas também tudo é possível. Bom, mas adiantando mais, enfim, este é não sei se alguns de vós já leram, é um livro particularmente interessante por uma outra razão. O Machado de Assis levou 10 anos a afinar este livro. É muito tempo. Depois do Brás Cubas, demorou 10 anos. Publicou num jornal, numa revista, depois a publicação ficou interrompida durante muito tempo, e quando retomou, esta versão ficou mais ou menos acabada. Mas é um livro surpreendente porque a primeira coisa que aparece aparece vivo com um filósofo que no Brás Cubas morre, já tinha morrido. Portanto, veio morrer 2 vezes, veio morrer outra vez no princípio. E ele chama-se Quincas Borba. Quincas é uma abreviação para Joaquim. Tecnicamente chama-se hipocorístico. Se quiser um dia fazer assim um brilharete, portanto, é um hipocorístico. Chamo Lucas, mas o meu hipocorístico em casa é Cas. Mas não sou dizer o hipocorístico. Bom, e ele vai morrer novamente no princípio do livro. O interesse é que ele tem um cachorro e dá ao cachorro o nome dele. E o livro abre, é um dos pontos interessantes do começo, é que o livro começa com o filósofo a explicar a um rubião, que era
irmão de uma senhora por quem ele se apaixonou, mas, o filósofo, mas aquilo não deu certo. E então o Rubião, que vai ser o protagonista do livro, ele está-lhe a explicar que deu ao cão o nome Quincas Borba, primeiro porque os animais são seres vivos e como tal merecem ter nome cristão ou muçulmano. Segundo, uma razão particular, é que ele tem um grande livro, e o grande livro que está a escrever provavelmente não irá ser conhecido. E assim, quando as pessoas ouvirem o nome Quincas Borba, aí o cachorro começa a latir. Lembram-se de mim. Naquele exato momento em que ele diz Quincas Borba, nós temos uma ideia do que vai ser a atmosfera do livro, porque chamar Quincas Borba é filósofo ou é o cão? E o cão geralmente responde. E a ideia de deixar o cão com o nome, deixar vivo o cão com o nome, depois prolonga-se na herança que ele faz. Isto é logo no princípio, portanto, agora as pessoas não gostam que se fale do fim dos livros, é uma maçada, mas é logo no princípio. É que basicamente há duas coisas que temos de falar, é o cão e a Sofia. Mas já lá. Então, o Quincas Borba morre novamente, deixa um testamento, e esse Quincas Borba era um náufrago da existência, como é dito, e depois inopinadamente recebeu uma herança enorme de um tio. E quase não teve tempo para gozar porque morreu. Talvez o maior luxo que ele se deu tenha sido o próprio cão, não é? E depois deixa em testamento toda a fortuna ao tal Rubião, com uma condição importantíssima, que é que fique com o cão, que o trate como se não fosse cão, mas humano, igual a ele, que quando o cão morra, o enterre num sítio alto e com sol, etc. E quando passasse tempo idóneo, o desenterrasse, tirasse as ossadas, pusesse numa urna, num sítio em destaque da casa. Não sei se muitas pessoas fariam isto, mas hoje temos até partidos que defendem os animais e justamente muitas pessoas seriam capazes de fazer isto, mas o Rubião infelizmente não estava para aí virado. E na altura em que o notário abre o testamento, já ele tinha dado o cão a uma comadre. E portanto teve que ir a correr, pedir o cão à comadre, e a comadre não sabia, mas qual cão? Aquele que eu dei. Aquele cão é doido, ele está sempre a chorar, aquilo. E o cão salta e ele vai e tal. Pronto. É o começo dessa história. Isto não teria muita importância se no final do livro o autor não viesse dizer que o cão morre. O cão morre, o próprio Rubião morre. E o autor diz agora, gostamos de saber o que é que dá título ao livro, se é o cão, se é o filósofo, grande problema, mas não vou dizer nada e tal, porque se tiveres, como é que ele diz, se tiveres boca para rir, ri, se tiveres olhos para chorar, chora, é tudo a mesma coisa, etc. Queres que eu leia o último? Não, eu quero é parar de falar para tu falares também. Não, mas continua. Portanto, isto é uma parte, é a parte da herança que depois o que vai acontecer é que o Rubião, cheio de dinheiro, mete-se no comboio, porque as pessoas quando ficam cheias de dinheiro e estão assim numa aldeia pequena acham que têm que ir brilhar para um sítio grande. E ele foi brilhar para o Rio de Janeiro. Tinha lá um palacete no Botafogo e foi, mas o acaso, que é tramado, e o acaso é uma das forças vitais da ficção de Machado de Assis, depara-lhe no comboio com um casal. O casal é um cristiano palha, um comerciante oportunista, e a mulher. A mulher era uma candidata a adúltera. Candidata porque ela vai desenvolver a vocação para o adultério, mas sem nunca... mas ao mesmo, depois eu leio aqui uma parte que mete um cavalo e vocês já vão ver. E o Rubião fica completamente encantado com a Sofia, e é esse encontro que vai governar a vida toda dele desde quando chega ao Rio de Janeiro, com a presença constante do cão, de quem ele se vai esquecendo até que um dia, como se costuma dizer, qualquer coisa de importante acontece. Isto tudo em tanta página pode parecer um pouco... A verdade é que o grau de acontecimentos factuais que estamos habituados no romance realista é muito baixo, mas o grau de observação, finura psicológica, capacidade retórica é o mais alto que se pode encontrar naquela época, porque ele, por exemplo, consegue descrever as hesitações da Sofia
que não são, aliás, hesitações, são dualidades, com uma conversa entre duas rosas que estão no jardim da mesma Sofia. Uma conversa que, aliás, é quase igual à nossa, a não ser o facto delas discordarem uma da outra, não é? Bom, mas agora desligo eu. Ok. Eu não sei se... Não, eu gostava de complementar 3 coisas que o Abel estava a dizer antes de continuar a falar, só porque... E há no tanto... Não, uma tem a ver com os capítulos curtos, com o facto de começarmos o capítulo por página, e mais uma vez agradecemos à editora ter permitido esta extravagância. Mas é uma extravagância, o Abel dizia que é melhor para a leitura, mas há também uma razão que já vem desde o Brás Cubas, e que aliás foi o Abel que salientou muito em relação ao Brás Cubas quando escreveu, há muitos anos, nos seus livros sobre o Machado, que tem a ver com o facto do capítulo curto ser, ser o protagonista da obra machadiana, ou o capítulo curto ser a unidade fundamental do romance de Machado, como se o romance de Machado tivesse sempre numa tensão entre a forma larga do romance e estas micro-unidades que são os capítulos. E uma das razões que o Abel agora não disse, mas que acho que é importante dizermos, para também os capítulos terem de começar numa página, tem a ver com o facto de Machado muitas vezes identificar capítulo e página. Não é? Por exemplo, está a escrever, está a meio de um capítulo curtíssimo e diz, mas não contarei o caso nesta página, e abre novo capítulo. Pronto. Se nós não fizéssemos o que fizemos, o leitor tinha que imaginar uma materialidade que não corresponde à que está a ser projetada pelo Machado. E essa é, na verdade, uma das grandes singularidades do Machado enquanto romancista, que é o facto de, dentro dele, não é o caso do Quincas Borba, mas quase, mas que na maior parte dos seus romances os protagonistas são autores, e são os autores da narrativa que estamos a ler. O Dom Casmurro, o Bento Santiago, o Dom Casmurro é quem escreve o Dom Casmurro, o Brás Cubas é quem escreve as Memórias Póstumas de Brás Cubas, e dentro do livro ficcional de uma personagem inventada, no caso do Brás Cubas está morta, portanto mais inventada não podia ser, nós temos uma projeção de materialidade que é inteiramente ficcional, mas que no entanto coincide com o objeto que temos nas mãos. E é das experiências mais emocionantes eu acho, para um leitor atento de romance, essa coincidência entre o romance ficcional, inventado pelo mundo das personagens e o livro que nós temos nas mãos, como se alguma coisa que tenha sido escrita há 120 anos pudesse estar a descrever pormenorizadamente um livro que a Bárbara editou o ano passado. Não é? Nós, como o Brás Cubas brinca muito com isso, há um capítulo famoso sobre um bibliómano que está à procura de um despropósito num livro, e o capítulo interrompe-se para dizer, olhai, daqui a 80 anos alguém, e é até cómico ver como 80 anos depois há leituras críticas das Memórias Póstumas de Brás Cubas que dizem coisas parecidas com as que o Machado diz que daí a 80 anos alguém diria sobre aquele capítulo. Portanto, há esta estranha junção do futuro da leitura com o momento da escrita que acontece num objeto material que é o livro. E ao mesmo tempo também cria um efeito fundamental, que é o facto de nós podemos ter no Machado, neste livro há poucos capítulos muito curtos, mas noutros há mais, capítulos que são só uma linha, e por exemplo nas Memórias Póstumas de Brás Cubas há um capítulo famoso que é ou muito me engano, que se chama Inutilidade, e que é mas ou muito me engano ou acabo de escrever um capítulo inútil. E depois viramos página e o capítulo seguinte diz, mas talvez não. Ele resume, e o jogo do ir para ir, portanto, o capítulo inútil era o anterior, a página que só tem uma linha é um capítulo que serve para declarar o capítulo anterior inútil, mas depois o capítulo a seguir declara que o capítulo inútil, afinal, era o capítulo que se chamava Inutilidade e que era só uma página praticamente vazia do livro, com uma ideia que, entretanto, foi invalidada. Portanto, este jogo com as páginas e com o começo é muito importante. Eu tinha dito 3 coisas, mas agora perdi-me com outra. Já disseste 2. Já disse 2? Já? Achava que só tinha dito 1. Mas queria juntar ainda... há pouco estava tentada a ler o último capítulo do Quincas Borba, só para estragar o prazer de chegar àquele último capítulo, mas na verdade não é um último capítulo que adiante nada. Mas quando o Abel estava agora a falar da Sofia e como candidata ao adultério, eu queria-vos ler uma passagem uma passagem que a descreve, que não é a que ele depois vai referir mais à frente, porque é a preferida dele, que é a do Corcel, mas é uma das minhas preferidas, que é a da descrição do caráter de Sofia como adúltera que não chega a ser
adúltera. E é a imagem da hospedaria, que é uma imagem que aparece em muitos contos do Machado, em muitos livros do Machado são descritos como hospedarias a que chegam pessoas com ideias diferentes e que o anfitrião acolhe todas como se elas não fossem contraditórias entre si. É uma ideia muito interessante, uma metáfora muito interessante para o livro em Machado. Mas neste caso vai ser uma metáfora desta figura feminina. Deixem-me só encontrar outra vez a página. E já vos vou ler, que já tinha aqui, mas não é difícil. Está aqui. Que é esta passagem. Só porque eu acho que muito do que o Abel disse tem que ser cruzado com a maravilhosa prosa do Machado neste livro, não é? Que é maravilhosa em todos, é maravilhosa nos contos, mas o Quincas Borba é um primor de relação entre escrita, ironia, humor, mudança de tom dentro da mesma frase, e portanto é um livro saborosíssimo de ler, e portanto eu gostava de ilustrar o que ele estava a dizer com uma passagem concreta. E é esta, falando desta Sofia de que o Abel falava. Não a façamos mais santa do que é, nem menos. Para as despesas da vaidade, bastavam-lhe os olhos, que eram ridentes, inquietos, convidativos e só convidativos. Podemos compará-los à lanterna de uma hospedaria em que não houvesse cômodos para hóspedes. A lanterna fazia parar toda a gente, tal era a lindeza da cor e a originalidade dos emblemas. Parava, olhava e andava. Para que escancarar as janelas? Escancarou-as finalmente, mas a porta, se assim podemos chamar ao coração, essa estava trancada e retrancada. Eu acho isto maravilhoso. É uma passagem que me lembra muito, não sei se conhecem, mas é inevitável para quem conhece lembrar-se disso, o início de um episódio de um filme do Max Ophuls que é uma adaptação de 3 contos do Maupassant, que se chama O Prazer, Le Plaisir, e que tem um episódio central que é maravilhoso, que é a história de um grupo de prostitutas que vai a uma primeira comunhão numa aldeia. Mas o filme começa com a descrição de um bordel, e a descrição do bordel é uma maison close, não é? Uma casa fechada em francês, é toda feita pelo narrador em off, enquanto a câmara paira à volta das paredes do bordel com a lâmpada da porta, a lanterna da porta acesa, e através das janelas vemos os movimentos das prostitutas dentro do bordel, mas nunca entramos lá dentro. E de repente, no fim desse introito, ele apaga a luz da lanterna e começa a narração, porque o bordel está fechado, porque elas foram para uma aldeia, e a história começa por aí. Mas esse gesto do Ophuls de manter a câmara fora, para no fundo transformar um gesto de câmara numa metáfora, né, da casa fechada em que ninguém pode entrar, é muito interessante aproximá-lo deste. Agora, aqui vocês têm uma descrição perfeita desta Sofia que atrai, quase que abre, quase que escancara as janelas, mas quem passa por ali vai. E é este tipo de imagens que são de facto muitíssimo ricas ao longo do Quincas Borba, e que tornam este livro fascinante em vários momentos. A terceira ideia era ainda a ideia do cão e do título e do nome. E volto ainda a fazer uma referência à Bárbara. Hoje não temos muitas ocasiões para agradecer, e portanto agradeço sempre, porque outra coisa bonita desta coleção para nós são as capas, que têm sido uma alegria, as cores, os desenhos da Vera Tavares, etc. E nesta eu gosto particularmente, acho que nunca chegamos a falar disso, da ordem, não é? Porque podia ser Machado de Assis Quincas Borba, mas temos Quincas Borba, Machado de Assis. E a questão que o Abel contava agora do nome do cão, que é que vai abrir o livro e vai fechar o livro, é determinante para o que fazer com uma capa como esta, porque o que o Quincas Borba diz ao Rubião na conversa que o Abel contava logo no início é que deu o nome ao cão, não é? Porque nem todos poderão ler o seu livro, e para aqueles que não puderem ler, o nome perdurará através do cão, que é uma alternativa extraordinária, não é? Como se a obra grande do Quincas Borba em livro fosse acessível para alguns, mas para quem não pode ler, terá um cão a representar a sua obra, não é? O que levou, e é uma questão que discutimos no início, do que o Abel fala na conversa no início, alguém fala na conversa no início, nós não dizemos quem é, que é como traduzir este título para outras línguas, sem ser manter o nome Quincas Borba, ou como ler este título, não é? É isto que o Machado diz no final do livro, no último capítulo, que eu não vos vou ler, mas quando ele diz: alguém perguntará se o nome do livro corresponde ao filósofo
o cão, não é? Portanto, quem é este Quincas Borba? Não é? O Quincas Borba, que é autor de um livro, ou que tem o nome da capa de um livro, e tem um cão que serve de livro para aqueles que não sabem ler, desdobra-se em duas possíveis autorias do livro, ou duas possíveis correspondências para este nome, o que o jogo entre o nome Machado de Assis e Quincas Borba vem potenciar. E é por isso que alguns tradutores que lidaram com este livro tiveram soluções tão interessantes como a americana, não é? que chamou a tradução do Quincas Borba Philosopher or Dog, ponto de interrogação, não é? Portanto, como traduzir uma ambiguidade numa pergunta, não é? Ou então o legado de Quincas Borba, não é? na versão inglesa da mesma tradução, e em italiano, como é que é? Cane, e filósofo e cane, não é? Portanto, mantendo as duas, precisamente porque Quincas Borba é uma espécie de unidade que se desdobra nestas duas dimensões, o filósofo e o cão, mas também o filósofo autor de um livro e o cão que não escreve livros. Pronto. E isso é que faz, e essa dicotomia é que faz deste livro também um dos livros mais extraordinários que eu conheço sobre animais e sobre cães, sobre o mistério dos cães. Eu até trouxe só porque estava a viajar a semana passada na Irlanda e comprei este livrinho sobre dog stories, ainda não o li, mas posso assegurar que este Quincas Borba não entra aqui obviamente porque não são histórias pequeninas, mas este Quincas Borba estaria entre as melhores histórias de cães possíveis. O Machado tem outras histórias de cães muito interessantes. Há uma, aliás, que eu posso referir para ajudar a explicar esta ideia do título e do nome, que é um conto que o Amandio deve ter editado, agora que está a editar os contos todos do Machado, que é o Miss Dollar, não é? Que é um caso muitíssimo interessante. É uma história que começa, que se chama Miss Dollar, dólar como dólar, não é? E a primeira frase do livro diz: eu devia passar algum tempo a explicar, não, devia começar o conto sem explicar quem é a Miss Dollar, mas isso iria levar-me muito longe. Então vou só dizer que a Miss Dollar não é uma senhora rica, não é uma dondoca, etc. Não é uma rapariga à procura de dinheiro. Portanto, faz 4 hipóteses, como o leitor assim pensará, como o leitor assado, faz várias hipóteses para as descartar. Não, é um cão, é uma cadelinha, uma pequena cadelinha que se chama Miss Dollar. E, portanto, descarta o nome como relevante, porque é só o nome de um cão. Mas depois, quando lemos o conto todo, nós percebemos que há um homem que chega, um rapaz que chega a uma rapariga através da cadelinha, porque encontra a cadelinha, e que o problema para eles se juntarem é o dinheiro da dona da cadelinha, porque é uma senhora muito rica, e isso é que é o entrave para eles casarem. Só quando esse equívoco se desfaz, o dele poder ir atrás do dinheiro dela ou não, é que finalmente o casamento acontece e a Miss Dollar acaba enterrada com uma campa só com o nome dela, não é? Portanto, na verdade o nome dela era decisivo, porque o problema era o dinheiro da dona e o problema era dar nome ao cão através do traço decisivo do conto, que é o património ou a riqueza da sua protagonista. No Quincas Borba acontecem estes estranhos trânsitos em que os personagens dão nome a coisas aparentemente sem razão, mas é essa ato de nomeação, essa confusão da nomeação que vai ativar toda a narrativa. E há até momentos do Quincas Borba em que nós podemos perguntar se o Machado não está explicitamente a brincar com estas sobreposições, quando faz frases como Quincas Borba olhou profundamente para os olhos de Quincas Borba. Por exemplo, temos várias frases no livro que são assim: Quincas Borba ouviu a voz de Quincas Borba, ou entrou em casa e pensou em Quincas Borba vendo Quincas Borba. Portanto, há várias frases que começam e acabam com Quincas Borba, sendo o primeiro Quincas Borba o filósofo e o segundo Quincas Borba o cão, como se o nome estivesse a ser aberto na sua ambiguidade profunda, por poder corresponder a duas coisas e a ser trabalhado como motor da narrativa, não é? O que é que faz coincidir cão e filósofo? E isso é que abre a outra estrutura interessante que complementa o que o Abel estava a dizer, que tem a ver com a dimensão fantasmagórica deste livro, que à partida não parece muito espectral. Nós gostamos de fantasmas, mas este não seria um candidato imediato, mas na verdade porque toda esta história do legado e do filósofo morto que deixa o seu nome no cão e põe a herança vinculada ao cão, vai traduzir-se numa estranhíssima fantasmagoria que acaba por ser dupla. Por um lado, para Rubião, que vai viver com o seu património e com o medo de perder o património e com a sensação que vai atravessar ao longo do livro todo vários dos capítulos, de que o cão Quincas Borba encarna a alma do filósofo que o está a vigiar enquanto ele dilapida o património que ele deixou. Há vários momentos em que ele olha para o cão e assusta-se, arrepia-se a pensar que é o Quincas Borba filósofo que o está a julgar pelas suas ações e pelo modo como está, em nome de Sofia, a perder mão sobre aquilo que herdou. Portanto, como se o cão fosse
a materialização do filósofo, ele não conseguisse nunca separar um e outro, não é? E essa é uma sobreposição tremenda. E a outra sobreposição vem do lado do cão, e é por isso que este é um livro sobre cães tão extraordinário. Há uma altura em que o romance para dizer pobre língua humana, só para caracterizar o modo como nós não chegamos à cabeça de um cão, aos pensamentos de um cão, não é? E muitas vezes o cão é caracterizado a fundir numa mesma imagem o dono antigo, morto, e o dono novo, como se eles fundissem numa só imagem de alguém, de uma mão protetora ou do seu companheiro, não é? E, portanto, também Quincas Borba vive a fantasmagoria de não saber quem é o seu dono ou de identificar os dois donos em vários momentos, sendo que em vários momentos do livro, nomeadamente na passagem das rosas de que o Abel estava a falar, o livro discute esta ideia de se os animais e as plantas, não é? As flores, pensam aquilo que nós projetamos nelas ou têm pensamentos próprios. Há uma passagem extraordinária em que ele diz: dizemos de uma paisagem que ela é melancólica, mas de um cão não dizemos a mesma coisa. Porquê? Porque na paisagem a melancolia nós é que a pusemos lá, enquanto um cão, se dissermos que ele é melancólico, a melancolia tem que estar fora de nós, não é? E esta é uma diferença muito subtil, mas que está desde o início do romance a tensioná-lo. O que é a projeção destas personagens e o que é o mistério de alguma coisa que, não falando, um morto ou um cão, tem um poder que nos domina e que nós não podemos liquidar ou transformar ou desambiguar de alguma forma em linguagem, não é? O livro atravessa essa corrente de maneira decisiva. E em vários momentos do texto, e sobretudo no final, que é extremamente pungente em relação à morte do cão Quincas Borba, nós vemos Quincas Borba a correr atrás da voz do seu dono. E nós não sabemos qual é a voz do dono, neste caso, se é a voz do antigo dono ou se é a voz do novo dono. E só para fechar com outro exemplo de fora, que eu também convoco aqui na conversa, ou que alguém convoca aqui na conversa, lembro-me sempre, quando leio essa passagem, daquele exemplo maravilhoso do símbolo comercial da HMV, não é? A marca de discos, que é o cãozinho, o gramofone, não é? Vocês sabem a história do cãozinho, que é a história do Nipper, não é? Que é um pintor, chamava-se Barrel, assim, que tinha um cão, morreu, e o irmão levou o cão com ele para outra cidade e começou a experimentar com fonógrafos e gramofones, e um dia reparou que o cão ficava mergulhado no gramofone a ouvir a voz, e ele pintou e gostou muito do quadro. Inicialmente o quadro chamava-se Cão Ouvindo o Som de um Gramofone, e depois tentou vendê-lo a várias companhias e mudou-lhe o título e passou a chamar His Master's Voice, não é? A voz do dono, que é um dos slogans comerciais com mais sucesso na história. E quando nós ouvimos esta história, sabendo a história do cão Nipper e esta transição entre donos e cães, a pergunta que fazemos é: de quem é a voz, qual é que é a voz que vem daquele gramofone, que é uma coisa já fantasmagórica em si, não é? A tecnologia no seu início de gravação, no seu início a projetar vozes ausentes, e o cão debruçado a ouvir uma voz que o parece fascinar, e o His Master Voice, já não sabemos se é o primeiro irmão ou o segundo irmão. A mesma pergunta pode ser feita a este Quincas Borba cão, que olha para Rubião, estranho substituto de Quincas Borba ao longo do livro todo, juntando, e a verdade, e assim volto a passar a palavra ao Abel, é que a Quincas Borba acontece, no fundo, é que a Rubião acontece, muito inopinadamente, o que acontece a Quincas Borba, que é enlouquecer, como se a loucura fosse um contágio decidido pela herança ou pela aceitação da herança de Quincas Borba, e, portanto, os dois parecem condenados a um contágio de loucura que o cão, de certa forma, identifica. Portanto, com estes estranhíssimos saltos retóricos, o Machado faz esta história realista que o Abel estava a contar, e que é muito escassa, não é? Transforma-se numa coisa extremamente interessante. Sim, aliás, às vezes é muito fácil nós perdermos o pé na sequência temporal deste livro. E os primeiros capítulos expõem aquela coisa da herança e a partida para o Rio de Janeiro, mas quando o Rubião já está instalado em Botafogo, há uma sucessão de capítulos que é um dia inteiro, corresponde a um dia inteiro, que são uns 30, coisa impressionante. E ele já tinha aqueles, os habituados, não é? Que o Machado usa em francês, pessoas que iam lá, se sentavam e almoçavam, fumavam os charutos, etc. Eram os habituados. E há um dia em que ele está com os habituados e vem um criado trazer uma cestinha com morangos. E a cestinha tinha um bilhete da Sofia, assinado Sofia,
a dizer, tem os morangos para a sobremesa e tal. Ele ficou inebriado completamente em êxtase. É claro, ele não sabia que o bilhete tinha sido ditado, era a caligrafia da Sofia, mas tinha sido ditado pelo marido. O que é um pormenor que vai ter enorme importância no desenvolvimento da história. E então convidava-o para ir lá à noite. E ele, assim, estimulado pelos morangos e à noite foge, ou vai ter com a Sofia a uma varanda e ficam a olhar para o céu e ela não sabe o que acaba de ser e diz, o céu está lindo, sim, e ele diz, as estrelas no céu não são tão lindas como as estrelas da Terra. As estrelas da Terra, os seus olhos, e ela cada vez mais envergonhada. E a certa altura ele diz uma frase notável, a dizer, podíamos combinar uma coisa, todos os dias à mesma hora olhávamos para o cruzeiro e as nossas almas ficavam juntas. Ela fica aterrada com aquilo, depois entretanto chega o Major, vocês têm que ler a passagem, porque é um Major que é um fala-barata, aquilo é impressionante, parece uma cena tipo Irmãos Marx, fala, conheço muito bem, Padre Mendes, conheci e tal. E no fim, depois há uma sucessão, o Rubião volta para casa. E qual seria a probabilidade de ele encontrar um cocheiro que disserta sobre a amizade que os animais têm ao homem? Ele diz, este cavalo é muito bom. E é muito meu amigo. Sim, porque os animais são amigos do homem. Mais amigos ainda são os cães. Há quem diga que não, mas eu acho que são os cães. Ele lembra-se do Quincas Borba preso. Porque um dos pavores que o Rubião tinha, e é o problema do dinheiro ainda que nesse momento o prende, ele tinha medo que roubassem o cão, ou que o cão que se perdesse, e portanto tinham fechado, e havia um criado espanhol que ia lá buscá-lo, e depois batia-lhe, ele vivia no pavor de perder o cão. Mas o advogado já lhe tinha dito que o testamento não tinha nenhuma cláusula reversível, que o dinheiro não ia para ninguém, portanto mesmo que o cão, o que é que lhe interessa ao cão? Se o cão morrer, o dinheiro fica consigo mesmo, mas ele não queria. Ele tinha aquele preconceito ou aquele juízo de que se perdesse o cão, provavelmente perderia tudo o que estava a ter, que era designadamente a possibilidade de estar perto da Sofia, que era uma questão amorosa básica. E nesse dia, quando ele regressa, depois de fazer essa proposta à Sofia, tem esse cocheiro a dizer-lhe essa coisa, ele entra e olha para o cão e vê o cão e começa a pensar que a alma do Quincas Borba encarnou ali. Ele tinha ouvido falar de umas coisas de reencarnação e tal, talvez estivesse reencarnado ali, olhou, talvez estivesse lá dentro. E aí cresce-lhe esse pavor. E todo esse seguimento, depois o autor interrompe e diz assim, mas é longa noite, mas ainda não acabou. E então o que se passa a seguir é uma conversa entre a Sofia e o marido, em que ela lhe conta assim, este Rubião tens que o mandar embora, então olha o que ele me disse. Realmente, o marido disse, são várias páginas de discussão conjugal. Ela a dizer que ele não quer lá mais, e ele, pois, está bem, mas talvez não tenha querido dizer isso. Claro que queria dizer isso, tal. Até que chega a uma altura que ele não tem mais nada a dizer, mas querida, eu devo-lhe imenso dinheiro. E o capítulo termina assim. Portanto, nesse primeiro momento, a decisão o destino do Rubião é traçado pelo facto de emprestar dinheiro ao comerciante e o próprio facto de ter emprestado o dinheiro o ir manter preso do encanto que ele tem pela Sofia e do desprezo que ela tem por ele. Depois não se pode dizer muito mais coisas, depois aparece um Carlos Maria que dançava bem a valsa. Só para, não sei se gostarem de valsa e tal, mas que a Sofia, também ela própria, armada de alguma retórica, dizia, desprezou porque ele convidou-a para a valsa do adultério, mas deixou-a plantada sozinha no meio do salão. E depois há uns sonhos. Os sonhos é que, se forem a ler, notem, os sonhos são extremamente violentos. É daquele, a sério, com punhaladas, pessoas mortas, é verdade, os sonhos e coisas no mar, e tudo, nem aquelas séries da Netflix chegam àquela coisa. Agora, a parte que eu vos queria ler, que a Clara já deu uma das versões, mas a parte que eu vos queria ler, portanto, só para, quer dizer, não é provavelmente para mostrar esta ideia da Sofia de como ela, sem fazer nada, conseguiu destruir a vida de uma pessoa. Porque, passando do plano do dinheiro para o plano da imaginação, esta mudança tem várias consequências. E uma das consequências é a intensidade retórica da própria narrativa, porque vai encontrando formas diversas de descrever o que está a passar. Então há um dia em que o Rubião está lá em casa com a Sofia e tem a ideia e propõe irem à Tijuca fazer um piquenique. E ela diz, não, porquê? Não, já, não. Ele, mas por que não?
Então, ele repete a pergunta, e agora vou eu ler. Isto agora não sou eu, é o Machado, não é? E repetiu a pergunta, porque Sofia não lhe quis explicar a negativa, aliás, tão óbvia. Obrigada a fazê-lo, ponderou que o marido ficaria com inveja. Era capaz de adiar o negócio só para ir também. Não queria atrapalhar os negócios dele e podia esperar 8 dias. Agora, nota esta. O olhar de Sofia acompanhava essa explicação como um clarim acompanharia um Padre Nosso. Vontade tinha, se tinha vontade de ir na manhã seguinte com o Rubião estrada acima, bem posta no cavalo, não cismando à toa, nem poética, mas valendo fogo na cara toda deste mundo, galopando, trotando, parando. Lá no alto desmontaria, isto é o chamado discurso indireto livre, não é? Ele está a tentar escrever o que ela pensava. Lá no alto desmontaria há algum tempo. Tudo só, a cidade ao longe e o céu por cima. Encostado ao cavalo, penteando-lhe as crinas com os dedos, ouviria Rubião louvar-lhe a afouteza e o garbo. Chegou a sentir um beijo na nuca. Este é o final do capítulo, não é? E depois, o outro é um capítulo pequenino, diz assim. Pois que se trata de cavalos, não fica mal dizer que a imaginação de Sofia era agora um corcel brioso e petulante, capaz de galgar morros e desbaratar matos. Outra seria a comparação se a ocasião fosse diferente, mas corcel é o que vai melhor. Traz a ideia do ímpeto, do sangue, da disparada, ao mesmo tempo que a da serenidade com que torna o caminho reto e, por fim, a cavalariça. É exatamente a mesma ideia, mas aproveitando um outro episódio, com outro rigor de metáforas. E a seguir há então a tal conversa das rosas, em que uma rosa diz que ela tem razão para se zangar e ele é um indivíduo relge, e a outra rosa diz, não é tanto assim. Ela diz alguma coisa, e ele desde muito... Toda a sua vida amorosa é como o passeio à Tijuca de que vocês conversavam há pouco. Fica para o domingo que vem. Eia, piedade ao menos, ser piedosa, és boníssima, etc. São duas rosas que estão no jardim e depois tem assim uma cena um bocado brejeira em que ele sai e depois tem uma visão imperial porque ela cruza a perna, estava a bordar e baixa a saia do vestido. Enfim, tudo coisas que passam despercebidas às pessoas desatentas. Mas não aos professores de literatura. Uma pessoa tem que olhar para isto. E então, basicamente... o que vai acontecer é que do dinheiro para... O dinheiro é a força que move o Rubião, mas a partir dessa altura é o medo de que o cão seja a encarnação portanto, seja no fundo Quincas Borba, e a partir do momento em que ele tem medo que seja a encarnação de Quincas Borba, ele tem medo que Quincas Borba, enquanto figura fantasmática, esteja a vigiá-lo e perguntar, então, este tomares conta da minha herança, estás a tomar conta de uma Galdéria que nem sequer é capaz de nada. Este dilema mais ou menos moral, mais ou menos psicótico, vai dominar ele estava sentado, àquela cena em que ele está sentado no escritório e de repente levanta-se e vai a correr. E já, a essa altura já toda a gente sabe que ele ia ver se era... As que passavam carruagens, não é? E ele ia ver se era a Sofia aqui numa delas. Portanto, o ponto em que a loucura do amor levou. Ele ia a correr e tal. E depois, o dinheiro acaba por ser superado no momento em que é a própria estrutura moral e mental da Sofia que o mantém preso ali. E as duas rosas dizem isso claramente. A segunda até diz, tu és injusta, tu és não sei o quê, tem um pouco de piedade. Se é para amar alguém fora do casamento, também que isto ao menos é discreto e não vai fazer mal a ninguém. Há uma certa visão cínica que é colocada fora da cabeça dela. E depois, como a Clara referiu, a solução para isto não podia ser outra senão a ruptura mental do Rubião. A maneira que ele tem de se libertar da Sofia é enlouquecer. E isto é uma coisa terrível, porque... Mas, ao mesmo tempo, é uma... Bem, eu não vou falar das últimas páginas, porque ele enlouquece, está no... Para de contar o livro! Não, mas tem que se falar do livro. O mais importante era o que eu ia dizer. Não é o que acontece. É o modo como a história... como as coisas são descritas, como é contado. As frases, os capítulos, tudo isso é que tem graça. Porque o que eu ia dizer é que esta história é realmente uma história terrível, é uma história de destruição de uma pessoa que pensava que tinha o mundo nas mãos, mas descrita de uma maneira que nós rimos quase em todos os capítulos. E quando chega ao fim, mas afinal estás-te a rir de quê, ó Palerma? Que é o significado exatamente do último capítulo final. A rir de quê? Ele tinha só uma missão no mundo, era tomar conta do cão, e não conseguiu. O cão morreu por causa disso. Não conseguiu. É certo que era um encargo muito pesado,
Mas ele já tinha a casa, ele já tinha sítio para pôr as cinzas do cão. Qual era a dificuldade? A dificuldade foi o acaso que lhe pôs na frente uma pessoa que era ela própria incapaz de tomar conta dos seus próprios impulsos. Isto, do ponto de vista existencial, digamos assim, é de uma profundidade imensa. Nós temos que dizer isto, que é para as pessoas pensarem que a literatura não é... Na verdade, nós só gostamos de literatura porque as coisas escritas têm muita graça. Porque o resto, se formos a ver, quer saber do adultério, não é? No século XIX, os maridos vigiavam, os tribunais puniam, etc. Agora, nós já sabemos que ela não vai fazer nada. Ela gostava era do Carlos Maria, ficou frustrada e depois sonhou que o matava num desses sonhos. Agora, o modo como tudo isto é escrito, o eufemismo, a abundância de metáforas, as alusões brejeiras, eróticas que surgem por aqui, tornam o livro numa experiência de leitura fantástica. Nós precisamos de ir lendo, relendo, voltando atrás, porque parece muito simples e não é. E, na verdade, não é muito simples. E depois termina com um livro... termina com um capítulo que é de uma grande contundência, que realmente é um choque para um leitor atento, porque o leitor atento descobre nesse final que também ele perdeu de vista o quem? Ana Diniz. Se estivéssemos numa aula, eu perguntava-lhe a ela. Porque ela faz sempre esta cara nas aulas. A Ana Diniz foi minha aluna, e da Clara também, mas agora também trabalha na editora e, como veem, temos uma grande familiaridade. Tocato lá. Mas ele fica assim. Qual era a pergunta? Não sei. Não, era uma pergunta. Quem é que perdeu de vista? Quem é que o leitor perdeu de vista? É isso mesmo, Diana. Obrigado. A Diana também foi nossa aluna. E está mais atenta. Está mais atenta. Então, quem é que o leitor perdeu de vista? Agora, a pergunta pode ser para todos. Ao ler isto tudo... O cão, exatamente. Foi a Rita que disse? Não. Então. Acho que fui eu. Ah, boa! Sou mãe da Rita. Não é bem a mesma coisa. Porque isso pode ser interpretado como uma coação sobre a Rita para ela não dizer a resposta. Eu é que... Não. Sim, mas sim, é o cão. Mas é verdade isso. Chegamos ao fim, mas então o que aconteceu ao cão? Como é? Porque as páginas não se pode sequer contar o que acontece naquelas páginas. Tem que ser lido. É uma tempestade como aquele... Não era Firmino, era aquela que... Ele vai contar tudo. Ou coisa... Era aquela tempestade que houve a semana passada. Martinho. Uma grande tempestade. É uma grande tempestade que termina o livro. E aquilo não se pode contar, porque a descrição é que vale. Mas aí nós percebemos que realmente o cão tinha uma importância muito maior do que pensávamos. E é o que nos permite reconfigurar todo o livro em volta da Sofia, do dinheiro, do amor, da loucura, da tinta da China e de tudo isso. Enfim, não sei. Claro que sim. Acabamos. Sim, acho que sim. Faz um... Então, só acrescentar mais uma coisa. Porque isto que o Abel estava a contar no fim, o último capítulo é de facto impressionante e termina, não vamos ler aqui, não é? Mas termina com a diferença entre as estrelas e o céu, que já, como viram, já aparecem em vários momentos. Não é? As estrelas estão tão altas que não sabem distinguir o riso e o choro. Que é uma conclusão terrível, não é? Mas ao mesmo tempo, o Abel estava a falar do cómic do livro, há uma cena que é exemplar, que não referiste, mas falámos tanto dela, que é do carteiro. É um momento em que ela acorda estremunhada depois daquela noite, mal disposta, está tudo errado, só quer voltar para a cama, e de repente o carteiro vem entregar umas cartas, tropeça e cai. E ela desata a rir. E o leitor diz: leitora, se não percebes porque é que ela se riu, nunca viste um carteiro a cair. E o livro está cheio desses contrastes absurdos entre uma dimensão absolutamente trágica e terrivelmente cínica. Olha, tem e aquela da velhinha que estava ao pé da casa a arder, essa também é muito boa. Dado a acender o cheiro de conta. Não, é uma... Tens que contar coisas. Mas era... Essa altura... Bem, a propósito de várias coisas que eu não vou contar, senão a Bárbara zanga-se. Esta pode-se contar porque, na verdade, é autónoma. Uma estrada, um casebre a arder e uma velhinha a chorar. E passa um homem bêbado e diz: minha senhora, esta casa é sua?
É, meu senhor, é tudo que eu tinha, perdi tudo. Então, senhora, dá-me licença que acendeu o charuto na sua casa. E depois o autor comenta, esta história foi contada pelo Padre Chagas. Bom Padre Chagas. Teve que pôr o homem embriagado para dizer que a humanidade tira proveito das desgraças do outro. Para não falar do respeito pela propriedade privada. Tudo ideias consoladoras. É um dos capítulos mais engraçados. Posso acender o charuto. E outra coisa que volta sempre, e podemos fechar com ela, é que ao longo do livro todo ele vai cruzando, como já perceberam, referências as mais variadas. Mas uma que volta sempre é o Shakespeare, que aparece em vários momentos, é corrigido. O Machado adorava emendar autores, não é? Tem emenda disto, emenda daquilo, é corrigido várias vezes, mas a passagem do Shakespeare que é mais vezes corrigida é aquela famosa frase sobre haver método, mais coisas no céu, método na loucura, não é? Método na loucura. E mais coisas no céu do que as que sonha a tua filosofia, que vem da conversa em que o Hamlet filho é confrontado com o fantasma do pai, que também se chama Hamlet. Portanto, a repetição é estrutural neste livro e atravessa o livro todo, e portanto esta sobreposição de nomes e a fantasmagoria destes nomes, que são a mesma coisa mas não são, desdobra-se em vários níveis, desde as citações até à narrativa, de uma maneira que é ao mesmo tempo hilariante e terrível. E pronto, e deixem-nos com esta. Muito obrigada. Olha, obrigada a todos. Não sei se há perguntas. Mas... Sim, eu queria desculpa, estou aqui desse lado. Se puderem depois mencionar a filosofia pela qual o filósofo acreditava, porque nós temos aqui também depois, para quem quiser ficar nos beberetes e tal, e isso tem tudo a ver com a filosofia também do Quincas Borba. Mas também a minha pergunta era, minha exposição seria a respeito, eu reli o livro há pouco tempo, né, porque fazia muito tempo que eu tinha lido, e tinha lá uma parte que eu fiquei muito impressionada, como o Machado sempre impressiona, que às vezes ele conversa com o leitor, né, amada leitora ou prezada leitora, então isso faz quase uma cápsula do tempo, que parece que o Machado está lá longe e vem me encontrar aqui, Fernanda, hoje. E eu fico pensando se no passado quem lesse o Machado de Assis teria essa impressão, só que ao contrário, que o Machado estaria no futuro encontrando esse leitor, porque eu acho quase transcendental essa linguagem dele, essa forma de se comunicar com o leitor, né? E gostaria então que falasse um pouco da filosofia, porque temos aqui batatas. As batatas, bom, quem quiser depois. São batatas fritas. Nunca tinha imaginado fritas. Esta filosofia vem já do Brás Cubas. O Quincas Borba era um otimista e dizia que há uma força vital que ele chamava humanitas, que dá vida a tudo, e portanto o mais forte arrebata o que houver ao mais fraco. E depois diz, por exemplo, há duas tribos separadas por um vale. No vale há batatas. A tribo mais forte fica com as batatas. Ao vencedor as batatas, que é uma frase que depois vai ser seguida. Depois ele tenta explicar isto ao Rubião e o Rubião não entende. Ele diz, por exemplo, vou-te explicar, já te expliquei a morte da minha avó, que é uma introdução de conversa fantástica. Assim, não tem. Pois, a minha avó morreu porque então, ia num coche, numa carruagem, e o cocheiro teve fome e acelerou e não é bem assim. Ele estava com fome e arrancou. E arrancou. Não, ela não ia no coche. Ela não ia no coche, ela estava na rua. Ela estava na rua e o cocheiro que ia com fome e com pressa atropelou-a. Estás a ver? A fome é humanitas. Humanitas é um instinto vital. Ela teve fome, a minha avó era mais fraca e tal. E o Rubião pensava, de qualquer maneira, ele se tinha fome, podia comer mais tarde. E a avó dele, para todos os efeitos, morreu. Portanto, esta é a visão, enfim, uma visão paródica do darwinismo e, sobretudo, do darwinismo social, da ideia de que o mais apto tem poder sobre o mais fraco, enfim, que é uma ideia que corria naquela altura. E não corre agora?
Agora não sei se corre ou se vai de moto, mas eu acho que agora não. Agora é mais a ideia de que o mais forte pode fazer o que quiser e o mais fraco nem sequer existe. É mais ou menos uma ideia dessas. Mas porque o Quincas Borba tinha noção de que havia alguém vulnerável. Isto é, o Quincas Borba, o filósofo, tinha a capacidade de ter um sentimento nobre por um ser vulnerável e dependente, que é o cão. Se não tivesse essa convicção, ele não fazia um testamento tão elaborado, porque, embora seja sempre revertendo, como a Clara há bocado explicou, era sempre para lembrar que existia o Quincas Borba, o que é uma fantasia, porque ele nunca publicou o livro. Portanto, o Quincas Borba iria ser sempre Quincas Borba cão. Pouca gente ia saber, mas porquê é que lhe chamaram Quincas Borba? Parece que havia, não se sabe, não é? Portanto, entregou o nome dele para todos os efeitos ao cão. Mas a parte do funeral e a parte da sobrevivência da herança é uma caracterização inédita do filósofo e que mostra que é possível alguém ter amor a um cão. E que não só é possível, como é uma coisa digna e respeitável, ao contrário do que dizia há dias uma pessoa que era, mas em vez de adotarem um cão, porque é que não adotam um idoso? Que eu achei uma coisa horrível. Isso é visto, mas escrito num jornal. Sim, visto, escrito num jornal. Eu tipo, a pensar e candidatar-me. Eu quero ser adotado. Mas depende também, tenho que escolher o dono. Não quero ninguém que tenha um Tesla. Porque pode explodir, não é? E o cão vai atrás. Bem, enfim, são essas. Agora, a parte do leitor, essa referência que a Fernanda fez é muito interessante, porque há uma parte em que ele acusa o leitor de difamar a Sofia. E é justamente a parte que diz respeito ao momento em que o Machado empancou, digamos assim, ficou bloqueado e parou suspendeu a publicação. Porque é uma altura em que ele vai também de carruagem de noite e vê o Carlos Maria, que é o tal candidato da Valsa, entrar para uma casa, que é a casa da costureira da Sofia. E ele pensa, o Rubião pensa que o Carlos Maria tinha um encontro amoroso com a Sofia ali. E a seguir vem-se a saber que não. Ele era também cliente da costureira, porque ele era muito vaidoso. E então ele põe a leitora a dizer, mas então eles nada, eu não disse nada. A leitora é que tirou a conclusão, eu só disse que ele entrou ali. Aliás, qual é o mal? Ela mora ali, a costureira mora ali, não lhe dava jeito nenhum, mesmo que ela convencesse o marido a ir para a casa da Sofia, ele era capaz de não gostar, portanto, ou se o abandonasse, e ela ama-o de veras, pode crer que ele... no momento em que ele faz essa explicação, o livro retoma o seu desenvolvimento, porque alguns críticos acham que ele teve a pensar se devia pôr o Carlos Maria na cama com a Sofia ou não. E depois que terá achado que era mais engraçado não pôr. E, portanto, demorou uns meses. Eu não sei, acho que ele já devia ter decidido. É como a história do despropósito, não é? Porque no Brás Cubas há um homem que não descobre o despropósito. E no século passado houve várias pessoas que apresentaram soluções para o despropósito. O que eu acho extraordinário é que as pessoas não terem sentido humor. Não, o despropósito é o arcipreste, porque não tem folhas. As folhas do arcipreste. O arcipreste não tem folhas, tem agulhas e são perenes, não caem. Porque o capítulo termina dizendo: folhas do meu arcipreste, eis de cair, eis de cair. Isto é um despropósito, mas depois eu por acaso descobri uns arciprestes que têm folhas perenes não, efêmeras, que realmente caem e que costumam estar nos cemitérios e depois nós morremos e não as vemos. Eu queria voltar àquela ideia de loucura. Sim. Que parece que atravessa toda a obra de Machado de Assis, pelo menos o que eu conheço, começando pelas Memórias Póstumas, o delírio, o conceito de delírio, e que encontramos novamente no Quincas Borba, no caso do Rubião, quando enlouquece. Pois. E, portanto, a descrição do delírio, que é extraordinária, parece-me que são os capítulos mais interessantes. E ainda o alienista. Que é... Sim, exatamente. Portanto, o conceito de normalidade, loucura, de normalidade parece-me uma temática fundamental em Machado de Assis. Ele tem há uma crónica
que mais ou menos, acho que resume mais ou menos a ideia que ele tinha sobre o assunto, que é, houve um primeiro sanatório que se fez. Sim, eu li. Na praia Eu da traduzi Tramanha, para italiano. E houve uns quantos loucos que fugiram do sanatório. Sim. E ele depois, então e agora eu. Mas eles fugiram, mas então e agora como é que eu vou Já saber não quem estão são os loucos e quem não são? E se entro no bonde e estão lá uns loucos e eu não sei quem são? Não posso continuar a andar de bonde. E é uma maneira muito engraçada muito bonita de essa mostrar questão. que, na verdade, entre a loucura e a sanidade. Sim. Há um triz, não há nada. Ou não há nada. Permanece em toda a obra, toda a finalmente. obra. Sim, é muito sim. interessante esse aspecto. Sim. Era porque ele era muito lúcido. E ele próprio sofria de epilepsia, portanto ele tinha problemas de não é loucura. saúde. Mas devia ter medo, é possível que tivesse medo. Sim, Todos nós temos medo de enlouquecer. Sim, é possível. Sim. E o problema da identidade do homem branco, o homem negro, portanto, isso também é muito interessante. Né? Portanto, a cor da pele, não é? Para ele é um aspecto interessantíssimo. Mas a loucura, sim. Bem, mas loucura seria agora continuarmos ainda. Depois, pessoalmente, Agora com batatas, precisando. Muito obrigada, professor.